Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje, dia das terapias, junto com a Fer do Prana, eu ia dizer com o pessoal, mas hoje é a Fer que tá aqui, né? Então, o pessoal pede muito para ouvir a Fer, né? Então, que coisa boa. Hoje nós temos um tema que a gente acabou pensando em trazê-lo pelo fato de que se fala muito. Se a gente, por vezes, não busca Deus pelo amor, seria pela dor. Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre o significado dessa frase. E para isso, para complementar esse time desta manhã, eu estou aqui com a Piti, a Adriane Piscinini, que é conhecida em Nova Bassano por Piti. E, pessoal, bom, é engraçado porque a gente encontra ela na rua, ela tá sempre rindo, alto astral. Então, uma pessoa que vai contar a sua história aqui para você. E vamos entender um pouquinho sobre esse pelo amor ou pela dor. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, então, minhas boas-vindas, o meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindas, Fer, mais uma sexta-feira, mais uma terapia para o pessoal em casa, para mim também, né, que eu aproveito demais. Sim, eu acho que essa é a grande sacada, Laura, nós adoramos estar aqui. Então, acho que o pessoal de casa sente isso. É sempre muito bom estar aqui. E é uma terapia para mim também, porque tudo aquilo que eu falo, eu ouço, né? Isso me faz rever temas, formas de ver as coisas. Eu fico muito grata por estar aqui. Obrigada. Maravilha! E Piti, minha amigona de longa data, que coisa boa ter você aqui. Eu conheço muito a história da Piti, por isso que faço questão que ela passe um pouquinho para que a gente possa também entender que por várias situações a gente se coloca e diz, poxa, por que comigo, né, Piti? Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz com o convite, fiquei maravilhada. E para mim é um enorme prazer estar aqui contigo novamente, estar junto com a tua energia. Como tu disse, te conheço, nós conhecemos há muito tempo, né? Temos uma história em comum de vivência, de amizade, e isso é bonito, né? É muito bonito, e muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Maravilha, Piti. E agora vamos entender um pouquinho, Fer, porque a gente tem essa colocação como talvez uma verdade, mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho quando a gente cita uma frase como essa, pelo amor ou pela dor. Então, através do pensamento sistêmico, né, o viés que o Hellinger seguiu dentro do pensamento, ele trouxe algo assim. Dentro das constelações e do pensamento sistêmico, nós não discutimos o amor. O amor é algo indiscutível, porque o amor é o que conecta todos os seres. Então, para que os seres possam estar na Terra experienciando algo humano, precisou existir amor. O que nós olhamos através do pensamento sistêmico e da filosofia do Hellinger são como se fossem duas formas de amor, né? Dois caminhos para esse amor. O amor que adoece e o amor que cura. Então, muitas vezes a área da nossa vida em que está difícil, fora de fluxo, né? Uma vida pesada, uma situação que está pesada, é como se ali nós batizássemos, nós chamamos isso dentro da filosofia do Hellinger de amor cego. Né? Por alguma razão o amor adoeceu e ele se tornou cego. E aí que se manifestam doenças, acidentes, dores, vida fora de fluxo, vida pesada, porque ali houve um amor cego. Então, através de, claro, inúmeras terapias, né? Mas principalmente nessa filosofia, é como se a gente canalizasse esse amor por um amor que cura. Uma analogia linda é como a água, né? Assim, na Terra, o elemento água, ele simboliza nossas emoções. Né? Então, quando nós nos emocionamos, né? Escorrem nossas lágrimas. Os líquidos do nosso corpo trazem as informações deste corpo, né? Vamos lá, no exame de sangue.
O triglicerídeos, o colesterol, o exame de urina, as nossas secreções. Então, assim, né, o pequeno e o grande, o macro e o micro, a água simboliza a emoção. Então, vamos pensar no amor como a água. Tá? Começa uma chuva. E aquela casa, por alguma razão, não tem as calhas, aquela rua não tem rede de esgoto. Então, a água invade a casa, alaga, estraga e muitas vezes pode ainda levar à morte. Certo? Uhum. Se a água tiver calhas, a rua tiver rede de esgoto, essa água cai por um caminho, vai até o lugar onde vai passar por um tratamento e vai voltar para nossa casa através de torneiras, né? O nosso banho, o tanque, a pia. Então, é como se o amor fosse assim. Se o amor estiver fora de ordem, ele nos adoece, nos cura e nos machuca. Mas isso tudo faz com que a gente tome um sacudão e organize esse amor, né? Que esse amor ele possa entrar no fluxo da vida e que ele possa fluir junto com a nossa vida. Pois é, que bonito, Fer. E pra gente poder entender um pouquinho isso, e Piti, a gente sempre tu coloca sobre essa fé, né, que te moveu tanto para que esse amor pudesse ser reorganizado na vida. Então, Piti, conta um pouquinho pro pessoal de casa como foi a tua experiência de vida, porque uma jovem, né, super saudável, tava curtindo a vida loucamente. Começando, né? Isso aí. Então, Piti, conta pra nós. Bom, então bom dia a todos, né? Como a Laura falou, eu me chamo Adriane Piscinini, mas se eu falar que eu sou a Adriane Nova Bassano, ninguém vai associar a Adriane à minha pessoa, né? Então eu tenho que falar também quando eu atendo o telefone, a Adriane. Adriane, não, a Piti. Ah, a Piti sim. Então eu sou conhecida como a Piti. A minha história de sofrimento, de amor, de dor, ela começou quando eu tinha 17 anos, né? Eu sofri um acidente de carro, né? Eu ali naquele momento eu já imaginei que eu não fosse mais sobreviver, que eu fosse morrer naquele momento ali, né? Então até eu pensei assim, ó, o que eu vivi até hoje, eu vivi, o que agora deu, né? Então eu sofri um acidente de carro, então isso num sábado à noite, numa madrugada de sábado. Então eu fraturei as duas pernas, eu tive a perna esquerda com fratura exposta, eu tive meu braço direito, a clavícula quebrada. E então eu fui para Passo Fundo lá, e na segunda-feira eu tive uma embolia pulmonar, né? Então eu fui para CTI. Na segunda de noite eu fui para CTI e a médica naquele dia lá disse para minha irmã, que era que estava lá, que eu não teria 24 horas de vida. Que era para ela chamar os meus familiares, que eu ia, né, que ela não dava 24 horas de vida para mim no estado em que eu estava. E então, naquele dia lá, a minha mãe recém tinha ido para casa. E naquela época não existia telefone. Imagina, mais de 20 anos atrás, não se tinha telefone. Poucas pessoas tinham telefone. Então, quando a minha mãe chegou em casa, tinha um monte de gente lá em casa esperando ela para avisar que ela tinha que voltar para o hospital porque ela poderia não mais me ver viva, né? Então ela, desesperada, eles tiveram que voltar, voltaram. Teve um amigo do meu pai que levou eles de volta a Passo Fundo. Só que mesmo assim, quando ela chegou em Passo Fundo, os médicos não deixaram ela entrar para me ver, né? E eu tava muito mal, e eles disseram que eu tava mal, que o meu estado era gravíssimo, que eles não iam permitir que ela entrasse no estado também que ela estava, porque ela poderia até piorar o meu estado, né? De eu estar lá e dela me ver naquele estado, e ela começar a se desesperar, e eu também, e daí acontecer alguma coisa pior. Então, ela ficou. E nesse período, ali, por incrível que pareça, eu até disse que não iria me emocionar, mas é uma coisa que não tem como não, porque eu completei 18 anos na noite, na virada da noite, da segunda para terça eu fiz 18 anos, né?
E ela escreveu uma carta, porque como ela não tinha como se expressar, como ela não tinha como me abraçar, como ela não tinha como me segurar no colo dela, me acalentar, eu lembro, e eu achei essa carta muito tempo depois, né, uns 4, 5 anos depois. E nessa carta ela dizia, eu não lembro exatamente o que ela dizia, mas umas partes eu lembro que ela dizia assim, ó: hoje a minha filha completa 18 anos, está de aniversário, e eu não tenho como estar lá com ela, como abraçar ela, como fazer uma festa para ela, né? O que eu posso fazer por ela é rezar, pedir a Deus que salve, que deixe ela comigo mais um tempo, que eu preciso dela aqui comigo, né? Então ela assim... naquela carta ela dizia exatamente isso, né? Que ela não podia estar ali comigo e que ela implorasse para Deus. E que ela contou também que ela saía pelo hospital e ela via as imagens de Nossa Senhora, de Jesus, e ela se agarrava naquelas imagens e ela implorava, ela se ajoelhava no hospital para que Deus permitisse que eu ficasse com ela, independente de como eu ficasse, contanto que eu ficasse viva, né? Então, eu achei essa carta muito tempo depois, e eu acho que essa energia, sabe, com um monte de gente, eu sempre fui, a Laura sabe, de ter muitos amigos, né, eu acho que essa energia das pessoas, elas pedirem por mim, eu acho que isso, ela flui de uma certa forma, né, então, assim, naquela noite... eu não lembro de muita coisa, né? Tipo, eu tenho um espaço de tempo ali que eu digo que eu morri, né? Que eu não tenho noção do que aconteceu. E eu também não vi a minha tia, que daí eles permitiram então que a minha tia, uma tia, irmã da minha mãe, entrasse para me ver, mas ela não podia mexer em mim. Se eu estivesse dormindo era para me deixar, se eu estivesse acordada ela não podia expressar sentimento de choro, de desespero, nada, porque não mexesse porque eu já não estava conseguindo, eu não conseguia respirar. Então, se eu me emocionasse, eu não ia mais conseguir respirar, né? E eles não tinham me entubado, né? Eu estava só de máscara de oxigênio, eu estava toda, né? Então, só que eu dormia. Naquele tempo, eu acabava dormindo, pegando no sono, só que ao mesmo tempo eu tinha medo de morrer. Porque como eu não conseguia respirar, eu pensava assim, mas se eu dormir, o meu corpo vai relaxar e ele vai parar de respirar. Mas só que de tão cansada que eu tava, eu acabava dormindo. E nesse meio tempo que eu dormi, um período lá que eu dormi, eu ouvia que me chamava, né? Alguém me chamava. Mas eles me chamavam por Pete. E dizia, eu ouvia aquela voz que dizia Pete, 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 né? E eu me acordei, assim, assustada, né? Parei, mas depois eu peguei no sono de novo e aquela voz continuava me chamando, né? Então, tipo, no meu sono, no meu sonho, sei lá, eu respondi para aquela voz, né? Eu pedi para aquela voz o que ela queria de mim, né? E daí ela não respondia, ela só dizia Pete, Pete. E daí eu vi uma luz assim que, tipo, né, uma luz, e daí quando eu vi aquela luz e me chamou bem alto, eu me acordei. E daí eu acordei, e daí veio a enfermeira, ela viu que eu acordei assustada, né, e daí ela disse assim, tá tudo bem? Daí eu disse, tu me chamou? Daí ela disse, não, eu não te chamei. Daí, depois que ela saiu, assim, eu pensei, mas ela também não pode ter me chamado, porque ela não me conhece como Pete, né? Mas então quem que me chamou? Mas aquilo ficou, né? Aquela noite foi uma noite bem terrível, que foi a primeira noite que eu passei na CTI, que eu passei, acho que muito mal, mas daí eu sobrevivi às 24 horas, né? Daí a doutora disse que era uma coisa boa ter sobrevivido às 24 horas, mas eu precisava de 72 horas para dizer que eu estava salva daquele período, né? Até 72 horas o meu estado ele era gravíssimo, né? Eu tinha que passar 72 horas. Então, assim, foi um período, depois com o tempo, sabe, eu até pensei, porque eu nunca também fui pesquisar, nunca fui, né, de que aquilo eu acho que das pessoas tanto pedirem por mim, eu penso assim que eu tava morrendo e aquela voz, ela me chamou de volta à vida, né, tipo, que não me permitiu que eu
que eu fosse, né? Porque quando tu tá ali vamos dizer assim, no leito de morte, que tu tá morrendo, tu não te importa se tu vive ou se tu morre, né? Porque assim, ó, tu sai de si. É como se tu tá sofrendo, então tu já não tem mais noção, consciência do que tá te acontecendo, então pra ti tanto faz. Ou tu morrer, ou tu viver. E eu lido isso muito com o medo da morte que eu tenho, mas no momento que ela chega, tu não tem mais medo, o medo passa. Porque tu não tem o que fazer, né? Mas daí depois eu passei desse período, eu sobrevivi a isso e tal. Só que depois eu me encontrava numa cama, né? E eu até pensei, quando a Laura me pediu para mim falar isso, porque faz muito tempo que eu não falo mais sobre isso. E daí vem recordações e tal, né? E daí eu no meu quarto, que eu tava no quarto, tinha um crucifixo bem na frente da minha cama, né? E daí eu pensava, meu Deus, eu tô que nem Jesus, na cruz. Porque eu tinha as duas pernas quebradas, então elas eram enfaixadas até em cima, um braço aqui assim, um outro braço cortado com acesso, porque eles precisaram cortar meu braço, achar uma veia profunda, porque eu precisava de uma veia que durasse muito tempo, né? Então eu era dependente de tudo, né? Eu dependia de tudo, dos outros para tudo, né? Desde para tomar banho, desde para as minhas necessidades. Então eu me peguei numa situação assim, com 18 anos, aonde eu podia estar vivendo uma coisa bonita que os jovens viviam, que era de estudar, que era de viver a vida e tal. Eu estava vivendo num outro mundo. Eu estava num mundo totalmente diferente, né? Eu peguei uma carona, que essa carona me levou a um outro mundo, a um outro aprendizado de vida, onde eu tive muita dor, aonde eu encontrei Deus. Não que eu não fosse de Deus, porque eu sempre fui muito religiosa, a minha mãe sempre levou isso lá na minha casa, da gente sempre rezar, da gente pedir, da gente acreditar em algo que fosse maior que nós. Então eu pensava assim, não, se tem alguma coisa que é maior que eu, esse ser que deu a vida por mim, que deu a vida, que sofreu lá na cruz o que sofreu, sabendo que ele poderia não ter sofrido, mas ele escolheu sofrer para me salvar, ele também vai me salvar aqui, né? Mas eu entendi que a fé, ela é assim, ó, não é tu pedir hoje e receber amanhã. É uma coisa que é constante. Tu tem que acreditar naquilo que tu tem que buscar da melhor forma possível viver aquele teu momento, né? O teu momento de dor, tu tem que acreditar que aquilo é uma situação que ela vai passar. Mas tu tem que ter fé, tu tem que colher aquilo que todo dia te dá, né? É uma experiência de dor, mas que te leva ao amor pela situação que tu tá vivendo, ao amor que tu tem que pensar, não, eu podia, mas agora eu não tenho mais, eu tenho isso aqui. A minha realidade é essa aqui. Eu tenho que viver o amor nisso aqui que eu tô vivendo, né? Eu tenho que me dar para aquilo que eu tô vivendo ali, naquele momento. Porque não adianta eu pensar, poderia ser. Mas não tá acontecendo e não vai acontecer. A minha realidade é essa aqui. É o que eu tô vivendo aqui, agora. Talvez transformar esse sentimento que tu... de revolta, talvez, isso. Porque é um momento em que tu não... Talvez é aquela coisa que te prende a dizer, eu poderia, 18 anos, estar junto com as minhas amigas, né, em festas e tudo mais, e passar por isso. Agora, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente retorna para ouvir um pouquinho mais da história da Pitty, entendendo um pouquinho mais sobre essas vivências que cada um a gente acaba entendendo, claro que de acordo com a crença de cada um, mas a gente sabe que vai passar por algumas situações quando a gente escolhe estar na nossa vida. Então, fica conosco e a seguir a gente retorna para falar mais sobre esse tema que está tão especial. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o tema pelo amor ou pela dor. E o que me é encantador é estudar a teoria. E aí, tô aqui vendo a Pitty pela primeira vez e ela descrevendo e a teoria toda passa na minha frente, agora sim, com uma experiência vivida. A teoria, dentro do pensamento sistêmico, né, uma parte da teoria que diz que quando a gente gasta energia no si, né,
Se eu tivesse morado em outro lugar, se eu tivesse ficado naquele emprego, se eu tivesse estudado outra coisa. Se eu não tivesse pego a carona. Se eu não tivesse pego a carona, né? Quando a gente olha para esse se, a gente luta com aquilo que se apresenta. O movimento da constelação, ele pede que a gente olhe para a realidade tal qual ela se apresenta, né? Que eu possa olhar para minha mãe tal qual ela é. Porque inconscientemente nós vamos conflitar a mãe real com a mãe idealizada, a vida real com a vida idealizada, e a gente segue esses padrões. Então, olha que lindo a gente, nisso que a Pitty trouxe hoje, né? Eu olhar para a realidade tal qual ela se apresenta e viver ela. E aí a Pitty também trouxe uma frase muito, muito interessante quando eu estava com aquela dor. E aí sim eu vivi o amor. Nesse momento, Pitty, me traz a sensação sobre o amor incondicional. Porque o que seria esse amor incondicional que nós estamos aí há 2023 anos tentando acessar e entender? O amor incondicional, ele fala sobre não ter condições, né? Ele simplesmente acontece. Ele é fluido. Quando tu diz, sim, era aquele movimento que eu tinha, aquela era a minha realidade. Então eu encontrei o amor. Então esse amor, ele soou para mim como exatamente isso. Eu olho para a realidade tal qual ela se apresenta, me identifico com ela, no sentido de que, ok, é isso. E agora o que eu faço com isso? Né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E enquanto a gente fica vivendo no si, né? Tentando mudar o que aconteceu, eu não olho para essa realidade como ela se apresenta. Enquanto eu não olho para essa realidade tal qual ela se apresenta, eu não tenho como fazer algo. Porque eu ainda estou gastando a energia nas possibilidades do que não aconteceu. Agora, voltando para o nosso papo, e aqui as meninas estavam falando sobre, a Fer estava colocando sobre o olhar da constelação, né? E a gente percebe que o se acontecesse tal coisa, seria feliz. Se tivesse sido de tal forma, não teria me machucado. Se... E a gente precisa... Esse se, ele não precisa estar em questão. A gente precisa viver realmente como se apresenta o momento. E, Pitty, imagino que depois de toda a tua colocação aqui, pra gente entender um pouquinho da tua história, se olhasse pro si, tu não teria força para se reerguer. Porque quanto tempo para voltar, Pitty, a caminhar direito? Pois é. E isso me remete a uma coisa que eu pensei logo lá quando que eu me via naquela situação lá. Uma coisa que me chamava muita atenção era assim: não, eu não posso entrar em depressão, né? Porque se eu entrar em depressão e eu ficar pensando no ser, eu não vou melhorar. Eu não vou ter força, porque eu vou cair no fundo do poço e eu não vou ter força para me reerguer. Então, assim, ó, é como se eu tivesse erguido uma barreira. Não, eu não vou mais pensar na minha vida antes daqui. A minha vida, ela vai ser pensada daqui para frente. Porque eu tenho um objetivo. O meu objetivo é voltar a caminhar. Né? Então, quando o médico disse assim para mim, tu vai demorar 6 meses para sair da cama. Quando ele disse isso, eu me desesperei, né? O meu pai estava do meu lado e eu fiquei desesperada. Eu olhei para ele e disse, pai, 6 meses? Ele me disse, passa rápido. Mas como passa rápido? Tu pensar em tempo de 6 meses é tipo assim, uma eternidade. Uhum. Mas no tempo vivido, eu vivi 12 meses de cama. Né? Então, esses 6 meses se transformaram... O médico ainda tinha sido otimista, Pitty. É verdade. Quando eu vi que... Mas tu sabe que eu nem me lembrei dos 6 meses, porque eles passaram e eu não tinha levantado, eu não tinha caminhado ainda. Então, foram 12 meses para mim sair da cama, para mim ficar de pé. Sem contar, Pitty, que é bom lembrar que eles tinham cogitado amputar a tua perna. Né? Sim. O médico tinha, um dia ele tinha entrado no quarto, né? E ele me disse assim, ele disse assim, é o último antibiótico de 3ª geração que a gente tá usando na tua perna, porque como eu tive fratura exposta, então eles recém tinham feito o asfalto, então tinha muito piche.
aonde eu sofri o acidente. Então, a fratura exposta, ela rasgou a minha perna. O meu pé, ele veio parar em cima do meu joelho. Então, toda aquela parte da carne, do osso ali, ela ficou toda exposta num barro, num piche. Eles levaram 3 horas aquele dia do meu acidente lavando a minha perna para limpar tudo aquilo, mas ele disse que eu não iria me livrar de uma infecção muito grande, né? Que foi isso que causou todo o tempo de cama, todo. Então, ele me entrou no quarto naquele dia lá, e ele me disse assim, Adriane, ele disse, é o último antibiótico que a gente tá usando em ti de 3ª geração, porque não tá fazendo efeito, né? E daí ele disse, se esse não fizer efeito, nós vamos ter que amputar a tua perna. Aí, quando ele abriu a porta, assim, pra sair, eu disse, não, tu pode voltar. Eu disse, tu vai voltar e tu vai levar tudo isso que tu falou pra mim junto contigo. Eu disse, porque se eu tô aqui, se eu passei pela CTI, eu sobrevivi, eu vou ficar com a minha perna. Deus me deu a minha perna e eu sem ela daqui eu não vou sair. Indiferente do modo como ela ficar, ela é minha. Eu era perfeita, Deus me fez perfeito. Eu não vou voltar pra casa sem um pedaço que é meu, né? E ele foi. Ele achou engraçado o que eu disse, né? E ele foi. Aí, uma semana depois, ele voltou. E daí ele olhou pra mim e ele disse assim, mas tu tem um Deus poderoso, né? Ele me disse isso e eu lembro, ele disse, tu tem um Deus poderoso, porque tu sobreviveu a uma embolia pulmonar, onde 80% das pessoas morrem, e por incrível que pareça, o antibiótico tá fazendo efeito. Ele disse, a tua infecção tá cedendo. Daí eu disse, eu sei que eu tenho um Deus poderoso. Eu disse pra ele, eu acredito nesse Deus, né? Então, assim, foram todo aquele período para mim poder ficar em pé. Mas daí eu não sabia mais caminhar. Porque como tu fica muito tempo em pé, tu não sabe mais caminhar. Tu tem que aprender a caminhar de novo, né? Então, o meu pai e a minha mãe, eles me seguravam debaixo dos braços e daí nós dávamos passos pela casa. Aí depois eu tive que aprender a andar de muleta. Daí eu andava com aquelas muletas debaixo do braço. Aí depois eu andei uns 2 anos com aquela muleta lá, porque daí eu ainda estava em processo de recuperação, mas daí a minha perna ela foi evoluindo e tal. Aí depois eu comecei eu me comprei uma muleta que hoje em dia ela é muito usada por outros, né, que sabem que eu tenho, então eu empresto, né? Aquela que é no braço aqui assim, então eu andei por mais. Eu não lembro bem. Inclusive, quando eu conheci a Laura, eu andava de muleta. Mas daí eu andava com uma muleta só, né? E eu tinha feito uma cirurgia, que foi um alongamento de tendão, porque a minha perna tinha ficado 3 centímetros mais curta e daí eu mancava muito. Então, eles optaram por um alongamento de tendão, onde eles alongaram 1,5 centímetros, não deu mais para fazer mais que isso, então eu tenho 1,5 centímetros mais curta, e naquela época eu tinha posto o gesso, que eu tinha feito a cirurgia e conheci a Laura quando eu tava e eu nunca esqueço do dia que eu conheci a Laura, ela olhou pro meu gesso e ela disse, e eu posso assinar? Ela tinha 14 anos, né? Ela disse, eu posso assinar? Eu disse, pode assinar sim, né? Aquela coisa de que a gente tem que assinar o gesso. E eu fiquei muito tempo com muito gesso guardado, com assinatura de muita gente, né? Mas depois eu vi que aquilo não era uma coisa legal, era uma coisa de jovem mesmo. Então eu imagina a minha cabeça, eu cresci, eu fiquei mais velha, eu disse, não, isso aqui vai ficar na minha lembrança e vai pro lixo. Piti, enquanto a Duda vê o que tá acontecendo com o teu microfone, que aqui eu não sei, a Fer comentou uma coisa comigo, ela diz, Laura, eles estão querendo te calar a boca. Então eu tenho que cuidar o que tá acontecendo aqui, né? Mas brincando, né, aproveitando essa brincadeira, vamos, Fer, falando em todo esse tempo, porque a gente pensa o e se, né, que é o que foi falado, né, sobre pensar nisso. Se a Piti tivesse ignorado o estado dela e ter se liberado completamente, talvez ela não teria tido essa força para se reerguer, porque foi muito tempo para poder ter a recuperação e tudo mais. Fala um pouquinho de tempo para nós. Falo. E olha só que lindo também, Laura, tu falar sobre isso, porque o que a ciência estuda hoje, a linha terapêutica, a linha da psicologia convencional é esse estado de presença, né? Esse mindfulness, né? O eu estar aqui.
E quando eu aceito a realidade tal qual ela se apresenta, eu estou vivendo esse momento. E esse momento tem uma falha no microfone. E esse momento, nada que está aqui é uma informação que não precisa. Se isso precisa, por alguma razão, está acontecendo. E se eu ficar irritada, e se eu ficar pensando na vida que eu não vivi, pensando que o microfone não poderia ter falhado, eu não posso olhar e dizer, nossa, olha, vamos organizar isso. Agora a Fer fala e organiza um microfone e assim eu posso viver a realidade tal qual ela se apresenta. Por quê? Porque o estado de presença é o único tempo que eu tenho, né? O passado, tudo aquilo que aconteceu me torna esta pessoa que eu estou. Essa pessoa que eu estou neste momento está transformando a pessoa que eu me apresentarei amanhã. De um outro jeito, né? A gente vai vivendo etapas de transformação durante toda a nossa jornada. E esse tempo, quando a Piti fala sobre 6 meses, 12 meses, é um tempo que a gente pode pensar que ele é diferente, né? A relatividade do tempo. E vários cientistas e pensadores que trazem físicos, né? De como esse tempo ele é relativo. Porque a gente pensa assim, nossa, tô lá carregando no colo 20 quilos. Por 2, 3 minutos, parece uma eternidade, né? Tá pesado e eu não vejo a hora de soltar. Enquanto isso, estamos conversando com um papo gostoso, lá almoçando com a nossa família, né? Ontem fui lá conhecer a filha da minha prima, que tem 1 semana. Então tu vai lá cheirar aquele bebezinho, quando tu vê, passou 1 hora, 2 horas que tu nem percebeu. O tempo, ele é diferente. O tempo da matéria, do tempo da psique, do tempo do espírito. O tempo é diferente. Então, quando eu posso perceber o tempo e saber que esse tempo ele também está trazendo algo que eu preciso, tanto que a Piti, quantas coisas a gente descreve em um momento, né? Um momento em que está acontecendo alguma coisa, quantos pensamentos passam? Né? Nossa, eu tinha medo de morrer, daí eu me lembrei da juventude que eu não estava vivendo, aí eu me lembrei. Aqueles milésimos de segundo, mas que parece uma eternidade, porque os tempos eles são diferentes. E quando a gente consegue entender que por alguma razão o tempo do universo, né, o tempo de Deus, sempre lembrando na crença de cada um o nome que fica legal, né? Os tempos são diferentes e que enquanto a gente não aprende, a gente não sai daquele lugar. Muitas vezes passam-se anos do calendário, tempo terreno, e a gente tem a sensação que não saiu do lugar. E às vezes parece 1 segundo, uma palavra que eu ouvi, uma missa, um livro, um culto, né? Uma palavra de um terapeuta que eu ouvi, parece que vira uma chave e eu entrei numa outra frequência. Então existem frequências diferentes em tempos diferentes para corpos diferentes. Olha só, que importante ouvir e tentar entender isso, né, Fer? Eu achei super, super bacana essa colocação, porque eu nunca vi por esse lado. Então, obrigada. Agora, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre esse tema, pelo amor ou pela dor, que a gente já entendeu um pouquinho dele. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Estamos falando, acabamos colocando esse tema... Pelo amor ou pela dor? Muito bem explicado desde o início pela Fer, esse entendimento desse amor, que tudo é por amor. De alguma forma as coisas acontecem para mostrar o que a gente precisa aprender, para ter a experiência que a gente veio para ter, né? Eu acho que é tão importante a gente entender, compreender e dizer assim, porque as coisas são dadas como toma que é teu. Né? Então, se é meu, eu que resolva isso, né? Então, achei tão bonito, desde entender o que a Piti mostra aqui para nós sobre uma experiência de muita dor, de dor física, de ver os pais com dor ao olhar ela, ao ver toda essa dor que compõe um cenário onde que não se esperava para uma menina de 18 anos, né? E a gente vê que com muito amor se supera tudo isso, se enxerga de forma diferente. Então, tudo que a Fer coloca, e ela fala também sobre ver que a teoria está toda aqui, né? Tipo, tudo que eu estudo, eu vejo aqui. Então, como é bonito a gente ver que realmente faz sentido e tudo está interligado. Então, o que eu vejo aqui
é poder continuar um pouquinho mais com a história da Pitty, para que a gente possa realmente, né, cada um, talvez com a sua percepção, ver o que é melhor para nós. A Pitty viu que era melhor para ela no momento, né? Foi o seguir em frente, toma que é teu e tu aceitou. Carrega a tua cruz, né? Exato. Aquela história de que cada um tem uma cruz para carregar, né? E daí a gente às vezes até brincava, mas então lá em casa deixaram algumas a mais e alguém não quis carregar Esqueceram a sua, dos outros. Mas é verdade. E assim, ó, eu até lembrando, e eu sempre falei, tinha momentos na minha vida, assim, ó, que tu te cansava também de estar naquela situação, né? E não tinha telefone, não tinha tecnologia, então tu ficava 24 horas do teu dia no mesmo local, que era dentro de um quarto de hospital, onde tu tinha tua mãe ali do lado, mas também eu pensava nela, né? Muitas vezes eu me fazia forte, e nesse me fazer forte, eu tinha força, né? Eu buscava essa força em Deus, no amor de Deus, né? Eu pedia para que Deus me desse uma energia, porque tem muita gente que não acredita em Deus. Eu vou falar de Deus porque é naquilo que eu acredito, né? Então, eu me pegava muito a Deus, eu pedia que Deus me desse aquela força, né? Para mim suportar aquilo também pela minha família, né? Porque eu estava vivendo uma dificuldade, um sacrifício ali, que para mim era um sacrifício, né? Eram dores, tá lá daquele jeito, onde tu não podia caminhar, tu não podia levantar, tomar banho, era na cama. Então, assim, ó, muitas vezes eu me desesperava, e eu procurava me desesperar nos momentos que não tinha ninguém lá comigo, né? Porque eu pensava que se eu me desesperasse, a outra pessoa também se desesperava. E nesse se desesperar, eu lembro que uma vez a minha mãe, quando os médicos vieram, porque como eu tive fratura exposta, eles tiveram que limpar, tipo assim, deixar minha perna assim muito em carne viva. E então eles iam fazer o curativo e ela nunca tinha visto. E quando ela viu, ela se desesperou tanto que ela chorava, e eu chorava porque ela chorava. Então eu proibi ela de ver. Porque se ela não chorasse, eu também não ia chorar, né? Porque daí eu brincava com o médico, dele fazia, né? Ele fazia o curativo, você doía, eu dizia ai, mas eu não chorava, porque eu chorava em ver a minha mãe, e ela chorava de dó de mim, e eu chorava de dó dela. Né? Então, assim, muita coisa, eu disse, quando o médico entrava, então ela saía. Ela sabia que ela não podia ficar lá naquele momento, porque daí eu ficava muito para baixo. Porque eu pensava que eu estava fazendo ela sofrer. Além de eu estar sofrendo, eu estava fazendo a minha família sofrer. Então eu tinha que buscar essa força, essa vontade de melhorar, esse amor, Então teve uma noite, e nós éramos muito de rezar e de cantar e tal, também para passar o tempo. E uma noite eu lembro que eu tava assim, eu passei um dia bem, bem ruim, assim, eu tava revoltada. Porque, poxa, eu pensava, será que isso aqui vai durar quanto tempo ainda, né? Porque eu fiquei 2 meses no hospital a primeira vez, né? Então, 2 meses lá, enclausurada lá, que nem Jesus Cristo na cruz, mas eu na cama, né? Então, teve uma noite que eu fechei os meus olhos assim, e eu pedi para Deus que ele se manifestasse de alguma forma, que ele me mostrasse que ele tava ali comigo, porque eu me sentia muito sozinha, às vezes, né? Às vezes tu tem a sensação de que tu tá rodeada de gente, mas tu se sente muito sozinho, né? Então eu pedi, gente, eu juro, eu senti uma força tão grande do meu lado, que parecia que tinha deitado do meu lado, sabe? Que parecia que tava deitado na cama do meu lado ali, né? Então eu disse, esse é o sinal de Deus, de que ele tá comigo, de que eu vou passar por isso, como ele passou também lá na cruz, eu vou passar por isso, e ele tá ali, ele tá dizendo, ó. E uma coisa que me mexe muito é uma história, que é aquele Passos na Areia, que diz que
que nos momentos difíceis ele te carregou nos braços, né? Então, assim, eu pensava assim, meu Deus, se com tudo isso aqui ele me carregou nos braços, imagina se ele tivesse me soltado. Né? Eu penso nisso muitas vezes, né? Tem aquela conversa com Deus que é os passos na areia, que diz que daí tem conforme vai passando tem 2 pares de pegadas na areia, né? E tem momentos que tem um par de pegadas só, né? E daí a pessoa olha para Deus e diz, como é que tem aqui um só? Porque daí Deus diz, nesse momento eu te carreguei no colo, né? Então eu me pegava muito a coisa simples, assim, que tipo, nisso ali, em músicas de igreja que me tocavam, que levavam para mim. Então eu me apegava em coisas que pudessem me fazer eu me senti ter força de seguir em frente, de enfrentar aquela situação, de ir para a sala de cirurgia cada vez e voltar, às vezes com menos pedaços de mim, mas com uma força de querer estar viva, de querer estar ali, não importava como, né? Mas de me sentir viva. Porque ali a tua perna exposta, como hoje mesmo, ela ainda tem a parte, né? Porque ela rejeitou o enxerto e tudo mais, então a Pitty, ela tem a perna na frente, justamente com o ossinho aparecendo, né? Então, não importando, né, Pitty? O importante é estar ali. Porque tu entendeu o que tu precisava passar. E ter ela ali comigo. Sim. Que era a minha aprovação, que eu precisava, tipo, eu entendi muita coisa, tipo, hoje em dia, eu vejo alguma pessoa reclama, eu penso, não reclama da vida, a vida é tão bonita, a vida é boa demais, né? Pensa que a vida é maravilhosa, não importa a dificuldade que se coloca ali, tu tá vivo para viver aquilo ali. É uma oportunidade. A vida eu penso, sabe? E eu penso na maravilha que a gente na maravilha que Deus nos fez. Eu também falava nas minhas palestras, né? Olha como a gente não dá importância, mas como é bonito tu dobrar os dedos. Olha, ele dobra em quantas partes, tu ter os cílios, tu piscar, né? Tu piscar, tu ter um umbigo, tu ter os ouvidos. Gente, nós somos perfeitos. Nós somos seres perfeitos, vindo de um ser perfeito, onde que ele te dá... Às vezes, claro, eu digo, né? Às vezes as pessoas dizem, mas por que Deus quer que eu sofra? Não é Deus que quer que tu sofre, né? Como é que tu é filho de Deus, como é que um pai vai querer que um filho sofra? Né? Às vezes são consequências do que, né? Da carona que eu peguei, né? Talvez o que tu te propôs a passar antes de estar em vida também. Então são então assim, é que nem eu digo, né? Eu tive que me adaptar àquela realidade lá. E aquela realidade foi o que me mostrou. Foi o que me mostrou o amor, né? Foi o que me mostrou a dor. E foi o que me trouxe, que me levou a compreender que o amor e a dor, muitas vezes elas estão ali para fazer tu entender que a vida sabe, a vida é maravilhosa, independente do que ela se apresenta, né? E eu sempre digo, pô, não reclama, a vida aproveita esse momento. Né? Porque quando tu morrer, também, às vezes, né, lá em casa eles desligam a luz, gostam de ficar no escuro. Eu digo, deixa a luz ligada, eu vou ter muito tempo depois que eu morrer pra ficar no escuro, né? Mas não é verdade? Eu digo, né? Eu quero estar viva. Quando eu tô viva, eu quero olhar, eu quero ver, eu quero aproveitar, eu quero sentir cheiro, eu quero, né, degustar dessa vida, porque eu passei um período onde eu tive que viver eu tive que compreender isso, que estar vivo é muito bom. Né? Eu tive que quase perder a minha vida para entender que estar vivo é muito bom. Olha aí, que linda colocação, né? E é o maior presente que a gente pode ter, essa experiência, né? E a gente faz dela e desenha ela da forma que for possível para nós, né? Mas qual seria a maior forma de gratidão com a força criadora, se não curtir essa passagem toda aqui, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho da frequência, Fer, porque justamente a Pitty, ela colocou que ela sentia muito, e talvez toda essa recuperação possa ter vindo de uma maneira
leve, sutil, aquela noite que era para talvez aquelas 24 horas não passar ela sentir um pouquinho do que vinha. Muitas pessoas falam sobre, uma pessoa fez trabalho para mim. Vocês já ouviram falar isso? Sim. Né? E assim como tal pessoa reza por mim. Então pensa que o universo, ele funciona em frequências. Existem frequências, né? Então para que algo nos atinja, seja isso considerado, né? Vamos lá no julgamento, bom, ruim, positivo, negativo, para que a gente possa acessar frequências de um acidente ou de uma cura, de um trabalho que alguém, né, tenha feito, ou de uma oração que alguém faça, nós precisamos vibrar nesta frequência, né? Então, por exemplo, a Pitty, no início da conversa do programa, ela disse, a minha fé foi uma coisa que eu construí, é diária. Aqui na Terra é assim, todo dia ele começa e termina, né? O universo, ele nos mostra que nós somos cíclicos. Então, o dia começa e o dia termina. A noite começa e a noite termina. E todo dia em que o dia começa, a gente precisa comer, dormir, tomar banho. Por que nesse dia eu não preciso evocar a minha fé? Eu preciso fazer isso todos os dias, porque é isso que mantém a minha frequência elevada. Então, qualquer coisa que esteja cruzando o meu caminho, seja ela que eu considere negativa ou positiva, ela vibrou numa frequência para que eu pudesse viver isso. Então, imagina que tudo aquilo que está acontecendo e a forma com que está acontecendo e eu vivendo isso é a frequência que eu estou vibrando. Porque eu gosto sempre de salientar, né? Todos os dias antes de eu sair da minha cama, eu me lembro que sou trabalhadora da luz. Eu só autorizo energias crísticas que cruzem o meu caminho. Todos os dias. Antes de eu sair de casa, eu peço para o meu ser superior, né? É a forma que para mim soa como verdade, que pode ser anjo, que pode ser o santo, né? Como cada um queira chamar, né? Então eu evoco o meu ser, meu eu superior, para que abra as asas sobre mim, ilumine os meus caminhos e que qualquer coisa que se apresente na minha frente, que eu tenha consciência para interpretar, né? E quando eu sinto que tá difícil, eu dobro os meus joelhos. Essa é a forma Fernanda, não quer dizer que seja a forma, é a forma que eu encontrei conexão, né? Dobro os meus joelhos e peço sempre, intervém por mim. Me mostra o que eu preciso ver, me mostra o que eu preciso aprender. Eu fico aberta para a tua intervenção. Por quê? Eles nos dão livre-arbítrio. Esses seres de luz, esses anjos, arcanjos, né, eu superiores, eles nos dão livre-arbítrio. E eles só interferem por nós se a gente permite, né? Então, lembrar dessa permissão diária. Por quê? Porque se eu tô reclamando, se eu tô dando energia para fofoca, se eu tô falando mal de alguém, eu estou decretando verbalmente a interferência de seres de baixa frequência. Então, eu preciso me lembrar de evocar a energia de alta frequência, a energia crística, a energia da luz, né? O que for verdade para cada um. Então, lembrar disso, Pitty, para mim, quando tu fala tudo isso, é realmente o que soa como verdade no meu coração. A minha fé eu construo todos os dias. Quando eu levanto, eu me lembro que eu preciso comer, que eu preciso tomar banho, que eu preciso... Quantas coisas que são de rotina e evocar para quem eu trabalho. Que máximo, que lindo. E lembrando disso, me remete a uma coisa que essa energia de que quando eu chorava, quando eu chorava muito, tipo, hoje eu choro, amanhã eu choro, depois eu choro, opa, eu não posso mais chorar. Porque se eu continuar chorando, essa energia, essa vibração de chorar vai ser constante e eu não posso, né? Então eu me policiava. Hoje eu posso chorar porque eu tô muito angustiada. Hoje eu me permito chorar. E precisa, e é necessário, sim, né, Pitty? Hoje eu me permito chorar. Amanhã já não choro mais, amanhã eu tenho que sorrir. Por isso que as pessoas lembram de mim, sempre até os médicos, né? Eles diziam, mas tu vem pra sala de cirurgia rindo? Sim, se eu vier chorando, eu estaria... Depois de tantas, né? Então, Laura, se tu me permite, sim, hoje tem um ser de luz
muito especial na minha vida que tá de aniversário. É a minha mãe. Oh, meu Deus, a que minha bonito! Mãe. Então, assim, aqui, diante de vocês e das pessoas, eu quero desejar um feliz aniversário para ela, que ela é uma pessoa que eu me inspiro muito, uma pessoa que foi muito guerreira, que eu sempre disse, mãe, eu quero ser que nem você, ter essa força, ter essa energia positiva, uma mulher que enfrentou muita coisa por mim, pela minha família, desde nova, né? Então, assim, é uma mulher que eu me inspiro muito. E que, mãe, hoje eu tô aqui por tua causa também. É isso aí, honrando a mãe, então, né, Piti? Meus parabéns, minha mãe A dona querida. Santina, um abração pra dona Santina, que chique! Parabéns, parabéns, muita saúde, realizações com essa família tão bacana, né? E sempre ao lado da Piti, né? Coisa boa, coisa boa. Meninas, eu gostaria de... Estamos chegando ao final do programa. Eu assim, ó, entre problemas com o microfone, entre tudo, eu digo, eu espero que a mensagem tenha sido passada, né? E foi tão bonita essa mensagem, eu fico tão feliz que receber duas amigas do coração aqui para que se juntassem e se conhecessem, porque eu sei que as experiências também vão agregando na história de um e outro. Então, meninas, eu agradeço de coração mesmo e vou deixar aqui um espaço para cada uma fazer suas considerações para o programa de hoje. Fer? Estamos sempre em transformação, né? Todo dia é uma transformação. A gente veio, como diria Raul Seixas, né? Essa metamorfose ambulante. E quando nós nos permitimos essa metamorfose, pode ser dolorida, e muitas vezes e a dor faz parte, né? Que nós possamos sempre ter a consciência que a gente precisa para cada um dos fatos. Então é sempre bom estar aqui. E que lindo, né? Eu vivo como se tudo fosse um milagre. Então, os milagres, eles estão para todos o tempo todo. Mas nem todo mundo consegue ver. Né? Então, que bom que a gente possa sempre conseguir ver. Obrigada, Laura, pelo milagre de hoje, Piti. Namastê. Ai, maravilha. E eu, agregando a isso, eu posso dizer que eu também sou um milagre, né? Por 2 vezes, né? Por várias vezes. Porque se Deus não me permitiu, ou as energias não me permitiram estar lá com São Pedro, como a gente diz, né? Que eu tô aqui vivendo, eu quero agradecer muito o convite, me senti uma pessoa muito honrada, já sou honrada por ter você na minha vida, né? Que a gente se conheceu. A gente sempre diz, amigos que a gente conhece, falando de Deus, são amigos que a gente vai levar para a vida inteira, né? E você é uma pessoa, você é o Fábio que eu vou levar para minha vida inteira, com certeza, né? E eu quero agradecer, assim, essa oportunidade de mostrar para as pessoas que sim, que a gente sofre, e que sofre muito. E que a gente tem dor física, assim, dilacerantes, que a gente chega, assim, eu posso dizer assim, ó, que chegou um período, ali quando eu me acidentei, que os médicos dizem que a gente sente a dor até 10. Dali, o teu cérebro não calcula mais, porque é uma dor muito forte que não consegue mais dar conta daquela dor, e é como se o teu cérebro te anestesiasse. Eu cheguei a esse patamar quando eu sofri o meu acidente, e muitas vezes depois, né, porque era colocar pino, tirar pino, imagina tu sendo perfurada e tal, então eram coisas diferentes no teu corpo, mas tudo isso para estar aqui, para poder ter a oportunidade, né? Então, assim, essa dor, ela veio com muita coisa boa também, com muito amor. Essa dor me ensinou a amar mais, a olhar as coisas de outra forma, a reclamar menos, né? Eu sempre digo para Deus, eu tenho nada para pedir, eu só tenho a agradecer, né? Eu sempre digo isso, né? Quando as coisas acontecem, e quando eu tava no período de recuperação que acontecia alguma coisa, eu dizia assim, ó, eu quero estar viva para ver isso passar. Eu quero estar viva para ver esse problema ser resolvido. Eu quero estar viva para ver as minhas sobrinhas crescerem, as minhas sobrinhas casarem, os meus sobrinhos, sabe? Assim, eu queria estar viva e quero estar viva para ver muita coisa ainda, né? Então, que Deus me permita, que a vida me permita, e muito obrigada por esse momento. Para mim foi
maravilhoso. Obrigada mesmo Piti, de coração. Eu que agradeço. E namastê também. Isso aí, eu que agradeço essa companhia, essa história que sempre me motivou. Eu digo, era muito bom quando era uma palestra da Piti naquele momento, porque a gente sabia que ela tinha muito a ensinar pra gente, muito a falar. Porque pra gente, assim, às vezes não passou por uma situação que tivesse uma aprovação tão grande. Então, era tão importante a gente ouvir para entender isso, né? Pra gente poder colocar na nossa vida e dizer, talvez, como eu posso fazer diferente muitas coisas, né? Porque são ensinamentos diários, né? Então, eu agradeço demais, agradeço a Fer que vem com todo o brilho, toda a luz, né? Iluminando toda a história da Piti, e a Piti vem com toda essa força, essa garra, então agradeço demais a vocês duas. Um beijão enorme para a dona Santina, que está de aniversário. Fico muito feliz em saber que vem hoje, está. Então, um beijão, fica bem, né? Que felicidade, muita saúde e vida longa, né? Então, agora, pessoal, agradecendo a quem está aqui comigo, agradeço a você que está em casa, convido para que continuem na nossa programação e um ótimo final de semana. Até segunda-feira.